TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos, iniciando agora mais um Janela do Céu, que você possa aí estar conectado conosco, né, para conhecer mais um membro do corpo de Cristo, né, conhecer mais um testemunho de vida. E hoje comigo aqui tá a Nicole Pereira, e ela é lá de São Leopoldo, e ela vai contar um pouco do testemunho dela, né, o que o Senhor fez na vida dela. Boa noite, Nicole. Boa noite aos irmãos, que o Senhor possa estar edificando todos. Então vamos lá, Nicole, começa contando pra gente quem que era Nicole antes de conhecer o Senhor. O que estava acontecendo na tua vida? Bom, antes de Cristo, a minha vida era uma farsa, porque eu fingia que eu era feliz, que eu estava bem, né? Eu escondia o que eu realmente estava sentindo das pessoas, da minha mãe, do meu pai, né? Por conta de ter depressão na época. Claro que na época eu não tinha o entendimento que era isso, mas eu sempre, quando eu ficava sozinha em casa comigo mesma, via muitos pensamentos ruins e eu ficava triste, né? Então, quando eu ficava em público, eu já conseguia disfarçar melhor, né? Minha mãe e meu pai nunca notavam nada. Eu pensava que eu era inútil para a vida deles, né? Que eu só atrapalhava eles e que e com isso eu comecei a ter os pensamentos ruins e eu comecei a pensar em suicídio, né? Que isso resolveria meus problemas, né? Que assim, a solução tá nisso. Daí eu comecei a me mutilar, eu ia pro banheiro, ficava me cortando. E eu achava que tava nisso, só que eu nunca fiz um corte profundo, assim, para eles não verem, não notarem, né? Eu fazia os cortes, eu só tenho hoje umas 2 ou 3 marcas que era onde eu fazia mais, né? Mas tirando isso, quase não dá pra ver, graças a Deus. E nisso... Tu lembra como que isso começou? A gente sabe que pra chegar num ponto assim não é do nada, né? Que a gente acorda um dia e tá ruim, né? Sim. Coisas que vão acontecendo, né? Tu lembra como isso começou na tua vida? Bom, eu sempre fui uma criança meio tímida, às vezes eu ainda sou, né? Deus tá trabalhando nessa área. E quando eu era mais nova, eu sempre pedi pra ir na igreja que a gente passava, né? Quando a minha mãe levava na escola. E daí eu pedi, vamos na igreja. E daí nisso eu comecei a ir, fiz catequese, eu fiz crisma, né? Só que eu não consegui me enturmar com as outras crianças. E nisso eu comecei a me sentir excluída e eu pensava que tinha algo de errado comigo, né? Que elas ficavam me olhando, daí eu pensava, tem algo de errado, né? E daí eu não conseguia me enturmar, nisso eu comecei a me isolar mais, né? Comecei a me fechar. Eu fiquei com um problema de, tentar me expressar, né, para as pessoas, né? Eu não conseguia dizer bem o que é que eu estava sentindo. E daí nisso eu comecei a ficar com muita rejeição e amargura, né? E daí com isso eu ficava sozinha em casa. Na escola também eu comecei a ficar mais sozinha, né? Meus pais trabalhavam, então eu não tinha tanta a atenção deles. Então eu comecei a pensar que tinha algo de errado comigo, e nisso começou. Que interessante, né? É de maneira sutil, né? Não é algo assim completo, tu acorda um dia e tá ruim, né? São situações que a gente vai vivenciando, né? Às vezes por falta de saber como lidar, a gente acaba, né, indo pra um lado errado, né? E como foi que tua família conheceu o Senhor? Foi no final do ano de 2020, né, ou em janeiro do ano passado, que a gente começou a participar de um grupo familiar de um casal de amigos que são de Gramado. Eles convidaram e nisso a gente começou a participar. Minha mãe foi a que mais se interessou, né? Só que eu e meu pai, a gente não estava muito inclinado, né? Eu não queria participar, mas participava. Meu pai trabalhava nesse horário, né? Então só eu participava com ela. E eu ficava não prestando atenção, mas de qualquer forma eu estava ouvindo e estava entrando na palavra, mesmo eu não gostando,
né? Daí tinha os louvores, né? Eu lembro que eu não gostava, porque eu achava muito lento, calmo, né? E hoje é uma bênção ouvir os louvores que tem. E daí tá no grupo e minha mãe decidiu pelo batismo, né? Daí ela pediu pra mim, né? Eu sabia que Jesus era filho de Deus, né? Eu sabia disso, mas o batismo eu não tinha noção, que eu era batizada na católica e eu pensava que era aquele, mas daí ela pediu, eu aceitei. E daí no dia 21 de fevereiro, ano passado, minha mãe se batizou, logo em seguida fui eu e meu pai aceitou o batismo no dia, né? E daí nisso foi nós três e em maio começamos a congregar aqui na igreja de São Leopoldo, que a gente não sabia que tinha. Que legal. E tu sentiu alguma diferença no momento que conheceu, que começou a ouvir o Senhor, que se batizou? Tu sentiu que foi havendo uma mudança? Sim, no momento que houve o batismo, eu senti bastante alegria, uma euforia, né? Eu não sabia por quê, eu só saí eu tava com frio, mas eu tava com alegria, assim, né? E quando a gente começou a ir na igreja daqui de São Leopoldo, a ministração eu não gostava de ouvir, Sim. né? Eu não gostava da palavra, eu não acreditava, né? E daí, mas tipo, eu ia ouvindo e ia entrando, né? Mesmo eu não gostando, eu tava absorvendo, né? Tava mudando alguma coisa dentro de mim já, Sim. né? Aos poucos eu fui entendendo a verdade, né? Foi entrando e daí foi na livraria daqui que eu pedi o livro A Cura Interior. E nisso daí mudou bastante coisa. Tu pediu por livre e espontânea vontade, tu viu o livro lá e se sentiu interessada? Isso tu tinha quantos Sim. anos? 15, eu acho que 15. 15. Que legal, né? Uma idade ótima pra se conhecer o Senhor, né? Pra conseguir endireitar tudo, né? E isso realmente Sim. é um processo que o Senhor faz dentro de nós, né? Porque se fosse pela nossa vontade, né? A gente provavelmente não iria se aproximar dele, né? Assim, sem ter uma motivação externa, né? Por exemplo, a tua mãe trouxe o grupo familiar pra perto, né? Então, tu tava dentro da tua casa já, né? Foi algo que o Senhor já planejou pra que pudesse te alcançar também, né? Como também toda a tua família. Porque, com certeza, como tu falou agora no livro A Cura Interior, né? A gente começa lendo esse livro e já começa a ver que tem muitas falhas dentro de nós, né? Muitos defeitos, muitas coisas que o Senhor pode arrumar. Mas a gente precisa se aproximar dele, né? E quando a gente tá nesse momento, né, de dificuldade, é muito difícil a gente ter clareza, né? Pra conseguir entender que eu preciso do Senhor, que o Senhor vai me auxiliar, que aquilo ali é um processo que pode ser... que vai mudar a minha vida, né? Que não é aquilo ali que eu vou ficar sempre, né? Mas naquele momento é muito difícil da gente conseguir compreender isso, né? Só tendo, assim, esse auxílio externo, né? De te empurrar pra conseguir que tu tenha essa melhora, né? E o que tu achava, assim, quando talvez tua mãe te convidava, né? Participa comigo, vamos junto. Tu gostava que ela insistia? Como é que tu via isso? Eu não gostava. E, tipo, eu ia meio que obrigada porque ela ia, né? E, tipo, eu pensava, tô indo, mas num momento futuro eu não vou precisar ir mais, né? Eu acredito que eu não precisa ir. Os grupos familiares, às vezes eu participava, mas eu tava fora da câmera, né? Mas, tipo, ouvindo daquele jeito, né? Eu não prestava muita atenção. E daí, no livro Cura Interior, eu lia um capítulo por noite, né? Às vezes, quando doía demais o capítulo com a verdade ali, às vezes eu pulava uma noite, né? E daí ministrou muito uma parte ali da amargura e de liberar o perdão para a pessoa que te magoou, tu pedir perdão, né? E foi nisso que mudou bastante, porque como eu virava madrugada, né? Eu ficava acordada. E eu sempre gostei de ler muito livro de literatura, assim, né, do mundo, só que, tipo, não edificava em nada e não adiantava nada, né, o vazio que eu tava sentindo não preenchia, né, e daí o livro Cura Interior, eu não podia ler ele como algo literário, eu tinha que meditar na palavra, eu tinha que ler, prestar atenção. Então eu lia aos poucos e ia orando conforme eu lia ele. Isso melhorou muito. Tipo, eu tinha que acreditar naquilo que eu tava lendo. E hoje, tu olhando assim
pra isso que tu passou, tu vê que é necessário esse auxílio externo pra te levar pro Senhor? Tu acha que isso foi bom na tua vida? Sim, eu precisava disso mesmo não enxergando, porque eu tentava preencher com um monte de coisas do mundo, sendo que a resposta era Jesus e estava na minha frente o tempo todo e eu não via isso, né? Então foi muito bom, assim, mesmo que forçando, minha mãe indo na igreja, assim, meio que forçando, foi bom eu ter ido. Tu consegue ver a diferença na tua vida hoje? Daquilo que Mudou muita coisa. e do que é hoje. E depois do Sim. momento do teu batismo, tu viu alguma mudança, assim, apesar de ainda não estar completamente firme, mas tu viu alguma mudança, assim, no teu coração de querer mais as coisas do Senhor, de ir atrás? Como é que foi? A primeiro momento eu me inclinei bastante, né, porque era algo que eu tava precisando muito e que eu pensei, tá, vou preencher o vazio, já tentei de um monte de coisa, não adiantou, então, né, vou tentar com isso agora. E foi melhorando muito, eu fui lendo a Bíblia, eu fui lendo os livros, né, eu vejo que eu ainda fui um pouco negligente no violão, que eu comecei a ler a visão musical, e minha mãe também, ela contratou um professor para mim começar a fazer aula, né? De início eu não gostei muito da ideia, né? Mas aconteceu algumas coisas, que nem eu abri a Bíblia e sempre era alguma parte tipo, louva o Senhor o resto da tua vida, né? Louva o Senhor, né? E nisso foi testificando, né? Sonhos que eu já tive, né? Que no caso do ano passado, nas curas que o Senhor estava fazendo em mim, eu acordei com dor e depois logo em seguida eu fui pro hospital. Mas quando eu tava dormindo, eu tava sonhando que eu tava tocando violão e eu tava com a mão em cima da minha barriga, né? Eu tava mexendo a mão. E daí quando eu acordei eu tava com dor e tava mexendo a mão ali, né? Na barriga. E daí logo em seguida a gente foi pro hospital. São experiências que o Senhor faz pra gente ir tendo fé, né? Porque é só com a experiência que a gente vai começando a crer, né? Pra próxima experiência estar mais firme no Senhor e com mais fé ainda, né? De que Ele tá no controle. Nicole, a gente vai fazer um breve intervalo, logo a gente volta pro nosso segundo bloco aqui pra continuar a nossa conversa. Estamos apresentando Janela do Céu.